Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Dando sequência, então, ao nosso conteúdo de Prática Jurídica 4, Prática Constitucional. Nossa missão na aula de hoje, já caminhando, para a nossa vertente final do curso. Então, nossa missão na aula de hoje é tratar de um dos temas mais sensíveis a respeito do estudo do direito. Do direito, eu digo num sentido amplo, não só do direito constitucional, mas é um dos temas mais sensíveis do direito, propriamente dito. E aí eu gostaria de mencionar para vocês que, infelizmente, em razão dos feriados, nós tivemos um pouquinho do nosso conteúdo prejudicado, Nós desenvolvemos as principais peças, mas poderíamos aí ter desenvolvido um pouco mais. Mas, no que pese essa consideração, o tema da aula de hoje, controle de constitucionalidade, é demasiadamente sensível e exige de nós muita atenção. É um dos conteúdos mais importantes de todo o curso. Eu costumo dizer que constitucionalidade de um dos temas mais difíceis e mais importantes do direito acabou se transmutando em tema de boteco, A gente sabe que direito, todo mundo gosta de palpitar, todo mundo gosta de conversar sobre direito, então você vai no boteco e você logo escuta alguém falando: isso é inconstitucional, isso não pode. Bem, quando a gente vai falar de controle de constitucionalidade, o primeiro momento que nós temos é de lembrar da pirâmide de Hans Kelsen, a ideia de hierarquia das normas jurídicas, a pirâmide kelseniana. Por quê? Quando a gente fala de hierarquia das normas jurídicas, nós percebemos que no topo da pirâmide, no topo dessa pirâmide, nós temos ali a Constituição Federal, ou seja, a partir do topo dessa pirâmide, as normas que vêm abaixo, lei ordinária, lei complementar, enfim, lei federal, que é o que nos interessa num primeiro momento, pelo menos. Quando a gente fala de lei ou ato normativo federal, a gente vai estar falando de inconstitucionalidade, em sentido estrito. Quando a gente fala, então, em lei ou ato normativo federal, lei complementar, legislação ordinária e afins, nós temos ali uma obrigatoriedade de que essas normas jurídicas de hierarquia formal, elas não venham a contrariar a Constituição Federal, as diretrizes constitucionais. E não somente as diretrizes constitucionais expressas, não somente a literalidade do termo constitucional, mas também as diretrizes derivadas dos princípios constitucionais, sejam esses princípios constitucionais a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, de forma expressa, quer dizer, de forma positivada no texto da Constituição Federal, ou sejam esses princípios, essas diretrizes derivadas de princípios constitucionais tácitos, quer dizer, presumidos, quer dizer, não expressos, a exemplo do princípio da proporcionalidade. Dito isso, nesse primeiro tempo da aula de hoje, a nossa missão é fazer uma diferenciação entre inconstitucionalidade em sentido formal e inconstitucionalidade em sentido material. Primeira coisa, para a gente começar a entender essa diferenciação. Primeira coisa para a gente começar a entender essa diferenciação deriva, doutores e doutoras, da compreensão daquilo que pode ou não ser inconstitucional, daquilo que é ou não recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Muito cuidado, porque isso é rotineiramente pegadinha de questões dissertativas no exame de ordem unificado.
Veja que, se nós temos ali uma lei posterior, um ato normativo posterior à Constituição Federal de 88, nós falamos, sim, em inconstitucionalidade. O que é inconstitucionalidade? É a compatibilidade de uma norma jurídica com as diretrizes constitucionais, com a vontade constituinte. Em contrapartida, se nós temos uma norma que é que é anterior à Constituição Federal de 88, uma norma que é anterior à Constituição Federal de 88, mas essa norma ela não está de acordo, quer dizer, essa norma viola diretrizes da Constituição Federal de 88, nesse caso, nós não temos que falar em inconstitucionalidade. Nesse caso, nós temos que falar, doutores e doutoras, em ou não recepção. Nós temos que falar aí em não recepção da norma pela Constituição Federal de 88. Vamos sintetizar? Se eu tenho uma norma que é anterior à Constituição Federal de 88 e essa norma ela não está de acordo com as diretrizes constitucionais, eu não digo que essa norma é inconstitucional, eu digo, na verdade, que essa norma não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Lá do outro, se eu tenho uma norma posterior à Constituição Federal de 88, e aí essa norma viola diretrizes da própria Carta Magna, nesse caso, na norma posterior, aí sim é que falamos em inconstitucionalidade. Um parêntese aqui, porque na aula de hoje, nesses 2 blocos da nossa aula, vocês entenderão não só a diretriz, né, não só a essência do que seria o controle de constitucionalidade, como também a noção daquilo que seria inconvencional. Inconvencional, nós vamos forçar um pouco mais o raciocínio para aquilo que seria incompatibilidade com tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Percebam que, nesse aspecto, o artigo 5º e parágrafo 2º e 3º deixam expresso, né, que os direitos e garantias fundamentais elencados na Constituição da República não excluem outros direitos e garantias fundamentais previstos em tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário. É nesse aspecto que nós temos, via de regra, que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário, possuem natureza supralegal. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, cujo Brasil seja signatário, possuem hierarquia supralegal. O que é isso? Eles possuem um espaço de hierarquia superior à legislação federal de 88 e inferior à Constituição Federal. É como se nós criássemos ali uma terceira via que está abaixo da Constituição, mas acima da legislação federal. Mas, se esses tratados forem lá aprovados consoante dispõe o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, aí sim esses tratados e convenções internacionais de direitos humanos estarão em hierarquia equiparada, estarão equiparados às normas constitucionais vigentes. Então, vamos aqui expor o artigo 60 da Constituição Federal de 88, que dispõe sobre as emendas constitucionais, para, então, trabalharmos o nosso exemplo e entender um pouquinho de controle de constitucionalidade. Percebam que a nossa Constituição Federal de 88 é uma Constituição que se diz rígida. O que é
doutores e doutoras, uma Constituição rígida, vamos lembrar? Ora, uma Constituição rígida é aquela em que se encontra previsto uma forma especial, mais difícil do que a legislação comum, para que se tenha ou para que se verifiquem ali alterações. Então, perceba que para a alteração do texto constitucional, lá ao rigor do artigo 60 da Constituição Federal, nós temos um procedimento específico, procedimento esse mais difícil, mais rígido que o da normação comum. E é nesse aspecto, inclusive, que algumas normas sequer podem ser excluídas do texto constitucional. Estou aqui mencionando o que são alteradas, estou aqui mencionando as cláusulas pétreas. São aquelas cláusulas que não podem ser alteradas nem por objeto de emenda da Constituição. São cláusulas que fazem a essência, que traçam literalmente o espírito da Constituição Federal, tá? E que, se eventualmente entender o Congresso Nacional, ou entender quem quer que seja, que merecem alteração, essa alteração deve se dar por um trabalho constituinte, quer dizer, pela elaboração de uma nova Constituição. Perfeito? Então, é nesse aspecto que eu compartilho na tela o artigo 60, para a gente fazer o estudo daquilo que seria daquilo que seria o controle de constitucionalidade, levando a crer que o previsto no artigo 60 da Constituição Federal vai facilitar o trabalho do nosso exemplo. Lá se diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, perceba, não é que a Constituição Federal ela não pode sofrer alterações. O que se diz é que as alterações dizem respeito a um grupo de normas, que não aquelas tidas como pétreas, direitos e garantias fundamentais em especial, e, ademais, que essas alterações possuem um procedimento específico, mais rígido, mais difícil, que a alteração da legislação, digamos assim, comum, da legislação federal. Perfeito? Então, consta aí na tela para vocês o artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, inciso 2º, do Presidente da República, inciso 3º, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com respectivo número de ordem. Parágrafo 4º, agora é muito importante, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1º, a forma federativa de Estado, quer dizer, o respeito à autonomia parcial, à autonomia dos Estados componentes da União. Inciso 2º, o voto direto, secreto, universal e periódico. Estamos aí falando do princípio do sufrágio, inclusive previsto ao teor da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948,
Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa que teve grande importância na elaboração da Constituição Federal, que teve grande importância em relação ao, melhor dizendo, influência em relação ao Constituinte. Os direitos, inciso terceiro, a separação dos poderes. Precisamos aí lembrar dos mecanismos ou do mecanismo de freios e contrapesos, onde um poder tem a sua função típica e funções atípicas, e visando inviabilizar qualquer tentativa de sobreposição de um poder em relação ao outro. Então, veja, quando a gente fala, inclusive, em controle de constitucionalidade, estamos a falar de um mecanismo do Poder Judiciário que muitas vezes se confunde com o próprio poder de legislar, mas que não deve, indene de dúvidas, ser interpretado, ao menos se estiver sendo realizado da forma que se espera, da forma em que a Constituição Federal desejou, não deve ser confundido com ativismo judicial, e sim, na verdade, como um literal instrumento a inviabilizar qualquer tentativa de sobreposição de um poder em relação ao outro. Então, perceba que quando nos diz lá o Supremo Tribunal Federal que determinado procedimento é invasivo, é inconstitucional, quando a ministra Carmen Lúcia afere que o exame de corpo de delito, nos casos de violência sexual, deve ser a última das tratativas, tendo em vista a literal continuidade da ofensa à integridade física da pessoa violada, nesses casos, faço uma leitura do caso concreto segundo a Constituição Federal, segundo a Constituição Federal. Percebam novamente na tela para vocês o artigo 60. E aí, o inciso 4º, o mais, eu não vou dizer importante, porque todas as cláusulas pétreas têm uma importância ímpar, têm uma importância muito sensível no ordenamento jurídico, mas eu vou dizer, né, que não raras às vezes as discussões que nós temos relativas à constitucionalidade passam por perto, rodeiam ou são norteadas pelos direitos e garantias fundamentais. Observe aí o parágrafo 5º para a gente encerrar a leitura do artigo 60 da Constituição Federal. Lá nos diz, parágrafo 5º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Percebam, então, a vedação de reapreciação da mesma matéria, quando negada, na mesma sessão legislativa. Doutores e doutoras, é agora que nós temos que fazer um questionamento a encerrar esse primeiro bloco e a nortear as nossas discussões no segundo bloco. Questionamento esse que deriva do seguinte: ora, eu posso falar em inconstitucionalidade de todo e qualquer ato do poder público, ou somente de ato normativo federal, ou somente de lei federal, ou ato normativo federal? Eu justifico o porquê da pergunta. Nós temos que entender a inconstitucionalidade, ou melhor, o controle concreto de constitucionalidade e o controle concentrado de constitucionalidade. Temos que entender o que é constitucionalidade em sentido lato e o que é constitucionalidade em sentido estrito. Precisamos entender quando a declaração de inconstitucionalidade tem efeito erga omnes, quer dizer, tem efeito o quê? Contra todos, e quando essa declaração de constitucionalidade diz respeito apenas às partes litigantes
ou as partes presentes em um determinado processo, em um determinado procedimento. Precisamos entender o que é inconstitucionalidade em sentido formal e o que é inconstitucionalidade em sentido material. E precisamos entender também se podemos ou não falar em não recepção por inconstitucionalidade formal, ou se, na verdade, a não recepção deriva apenas de uma incompatibilidade material. É algo que nós falamos daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco. É sempre um prazer, queridos, começar a semana com vocês. Um abraço.